Olá, eu sou Patrícia Severino. Estou aqui hoje fazendo a segunda gravação do nosso programa Maternidade Eterna. Hoje recebendo uma pessoa muito querida, muito especial, que é a Anaí. Tudo bem, Anaí? Tudo bem? Quero aqui agradecer pela oportunidade de estar aqui contando, né, a minha experiência, o meu testemunho, para a honra e glória do Senhor, né? Amém, que bom, né? Então nós vamos começar. Eu quero que você fique bem à vontade, tá? Uhum. E que você fale aquilo que Deus colocar no seu coração e nos conte como é que foi essa sua experiência, né? É, como que foi? Vamos falar da gestação, assim. Você programou a gestação do Gabriel ou aconteceu? Então, eu não programei. O Gabriel foi projeto de Deus mesmo, porque quando eu descobri que eu estava grávida, eu achava que era impossível, porque não foi planejado e tive todo o cuidado e comecei a ficar enjoada, né? Fui fazer o exame de sangue e a enfermeira me chamou e falou assim: Parabéns, você vai ser mamãe. Eu tomei um susto que eu me joguei na cadeira, tão assustada porque eu não esperava. E foi assim, eu fui impactada para casa, passei no trabalho do meu marido, falei, dei a notícia, eu fiz a notícia para te dar, você vai ser pai. Aí e levei uma toalha do Vasco para presentear ele com um sapatinho. Aí ele entrou, todo mundo zoou lá no trabalho dele. E a minha gestação não foi uma gestação muito fácil. Eu não gosto. Eu costumo dizer que a gestação do Juan, do meu primeiro filho, foi uma gestação totalmente saudável, foi uma gestação que a mãe bajula a barriga, né? É, transmite muito amor. O Gabriel foi transmitido amor? Foi. Mas quando o Gabriel tinha 8 meses, a minha barriga, ela se mexia de acordo com o movimento da respiração dele. Então ela ficava assim, ó, em cima, né, próxima aqui do pulmãozinho, ficava assim, anormal, um movimento Foi, anormal. foi bem diferente, Foi né? bem diferente. E aquilo me preocupava muito, porque já estava próximo dele nascer. E aí chegou no dia, eu fui para a clínica. Ele nasceu, o pulmão dele estava verde. Ele ficou na incubadora. Ficou na incubadora, demorou ser socorrido. É, precisou ser transferido para casa de saúde, porque foi numa clínica, mas não vem o caso, né? E tem todo um procedimento, né, para você se transferir o bebê para um hospital que tenha neonatal, né? E meu filho ele saiu da clínica era com batimento cardíaco muito fraquinho. E quando chegou na casa de saúde, uma enfermeira não, uma pediatra maravilhosa, uma ousada de Deus, falou assim: Olha, hoje não atendo ninguém, hoje eu vou salvar o Gabriel. E aí dispensou todos que chegarem, pode mandar para a UPA. E aí ela socorreu meu filho e falou pro meu marido: Pode correr com seu filho. Não conseguimos uma ambulância, né, neonatal, conseguimos uma ambulância padrão, né, sem UTI, né, que ele precisava. Ela fez o procedimento todo, deixou ele, estabilizou, né, ele direitinho e conseguiram uma vaga no Daniel Lippe e ele foi transferido em 20 minutos, né, o motorista abençoado conseguiu chegar lá, graças a Deus, e meu filho ficou internado durante 27 dias na neonatal. E foi um processo de muito desesperador, tanto para mim como para a família. Foi sofrimento mesmo. E foi um momento que eu tive, assim, uma intimidade com Deus, uma intimidade fora do normal. Eu vivi também o sobrenatural. E todo dia eu não desistia, eu orava 24 horas, eu não dormia. Eu queria todo o tempo estar ali com ele. E ele na maternidade, a mãe não pode ficar
com o filho. Todos os dias eu ia visitá-lo, todo dia ele ficou entubado. Durou quanto tempo esse processo? 27 dias. 27 dias. 27 dias. Aí o Gabriel foi para casa, né? Curado. Depois de 27 dias ele veio, né? E foi aquele assim, todo um cuidado, né? Com cada dia a gente ficava, era uma respiração diferente, eu acordava, né? Aquele cuidado de mãe, com medo de ele voltar novamente para Mas o aí ele hospital. ficou bem, né? Ele foi crescendo bem, ele não teve mais problemas depois Não desse teve, tempo. graças a Deus, não teve. Pelo contrário, tinha muita saúde, graças a Deus. Né? Eu acompanhei com a pediatra direitinho e depois só precisava levar se ficasse doente. E não ficou. E como que o Gabriel era, assim? Ele era uma criança muito agitada? Ou ele era muito calmo, muito tranquilo? Qual era a personalidade, assim, do Gabriel? O Gabriel, ele era uma criança que ele gostava muito de brincar, né? Era totalmente ativo, né? Amava o irmão. Ele chegou a estudar, ele estudou um ano, ele teve a turminha dele, os amiguinhos, né? Era uma criança alegre. Ele era muito grudado com o pai dele, muito grudado com o pai dele. E quando eu chegava do trabalho, que eu ia pegar ele tinha uma babá, né? Uma vizinha tomava conta dele, a Orenice, e ela, quando eu ia pegar ele, quer papai! Desse jeito, quer papai! Você não quer a mamãe? Não, a mamãe chegou, vem no colo da mamãe. Ele vinha, me abraçava, mas ele chamava pelo pai. Quer papai! E aí eu levava ele, quando chegava em casa, ele pulava, ele dava um salto do meu colo para ir abraçar o pai. Ele era muito agarrado com o pai dele. Era muito agarrado, né? Anaí, você sentiu alguma coisa assim antes desse dia do acontecimento? Sim. Você teve algum sonho, algum sentimento, algum pensamento ruim, alguma coisa? Você acha que alguma coisa assim te preparou, te avisou sobre esse acontecimento? Sim. Eu estava lendo a Bíblia na cozinha e Deus me deu um versículo, né? E o versículo falava: do pó viemos, ao pó retornaremos. E quando eu li, você me perdoa de eu não lembrar, né, o versículo, me deu uma dor muito forte no coração. E aí aquilo ficou, sabe, pesando em cima de mim. Meu Deus, será que a minha mãe vai morrer? Quem será que vai morrer? Ai, meu Deus. Fiquei com aquele, sabe, com aquela preocupação, aquela angústia, sabe? Angústia. E depois desse versículo que eu li, eu fiquei muito angustiada dentro de casa. E antes do acontecimento, eu estava no meu quarto e eu comecei a chorar do nada. Do nada, eu comecei a chorar muito, muito. E aí ele viu: mamãe, tá chorando? Eu disse: mamãe tá chorando, vem cá, abraça a mamãe. Eu dei um abraço tão forte nele, sabe? Aí ele ficou abraçado comigo, aí aquele abraço foi me acalmando. E eu fiquei por dias assim, sentindo essa angústia. É o pressentimento de mãe, né? Eu fiquei angustiada. Eu acredito muito nisso, sabe? Nesse sentimento de mãe, que Deus também, ele tem essa ligação de nos preparar, sabe? Sim. Antes. Por mais que no momento a gente não entenda, mas depois a gente vai saber que tudo ele preparou, né? Eu só não sabia que era ele. Eu sabia que alguma coisa iria acontecer a qualquer momento, mas eu jamais imaginaria que seria ele. Entendi. E agora eu quero que você me fale sobre o dia. Uhum. O dia 10 de janeiro de 2017. Como foi esse dia? Como que vocês acordaram? Como que foi para eles saírem de casa? Por que você não foi? Me conta sobre esse dia. Tá. Com os detalhes que você conseguir lembrar. Vai ficar muito longo, porque eu sou detalhista, hein? Então, eu acordei já com planos, né? Eu tinha uma palestra, um treinamento de vendas, né? Em Petrópolis. Então, eu acordei focada, que eu tinha que me ajeitar, deixar tudo direitinho, que 10 horas eu ia subir com as meninas, é uma equipe, né?
E aquela manhã eu tirei foto dele. As últimas fotos que eu tirei, eu dei banho nele antes e eu vi aquela água caindo. Engraçado que toda vez que eu dava banho nele no tanque, que ele adorava tomar banho no tanque, adorava. Mamãe, quer tomar banho no tanque? E ele tomava banho de água gelada. E toda vez que eu dava banho nele, eu via aquela água caindo na cabecinha dele. Parecia que me dava uma aflição, sabe? Parecia que eu estava pressentindo. Mas desde quando ele tomava banho, que ele ficava tomando banho ali dentro, toda vez que ele estava na piscininha dele, me dava assim uma agonia, parecia que eu via ele se afogando, entendeu? Então é um pressentimento. E toda vez que eu dava banho nele, que eu lavava a cabeça dele, quando a água cai no rostinho da criança, ela fica, né? Sufocada, né? Isso você tem que tirar e ter maior cuidado. Então, de vez em quando, eu ficava olhando para ele. Aí eu dei uma maçã do amor para ele comeu. Ele ficou com a cara toda vermelha. Tirei foto, tem foto dele. E nesse dia ele estava muito agarrado comigo, muito, muito, muito agarrado comigo. A hora foi passando, eu fui me ajeitando e ele agarrado no meio das minhas pernas, segurando a minha perna assim, ó. Meu filho, deixa a mamãe se arrumar. É como se ele não quisesse que eu saísse de dentro de casa. E aí eu me arrumei, né? Olhei para ele, ele tava comendo uma batatinha. As meninas falaram assim: olha, não vamos sair daqui 10 horas, não, porque lá vai começar 2 horas, então dá tempo de você almoçar e tal. E aí eu nem almocei nesse dia. Ele tava comendo uma batatinha em pé, na cadeira. Aí eu olhei para ele, aí eu falei assim: filha, a mamãe já vai. Dei um beijinho na testa dele e subi. Subi com peso na consciência. Eu falei assim: Jô, eu não vou mais, eu não quero ir. Aí ela, não, vambora, não sei o que tal. Poxa, vambora, as meninas vão estar lá, tal, não sei o que, vai ser uma ajuda para o seu trabalho, tal, não sei o que. E aí eu falei assim, não, não é melhor ir não, não quero não, sabe? Aí ela, não, vamos, eu já tô quase chegando aqui na sua casa, tal, não sei o que. Não faz isso comigo não, não sei o que. Aí tá, eu já estava arrumada, aí eu fui. Subi com aquele aperto no coração. Quando chegou lá em cima, o tempo começou a fechar. E aí caindo, e aí começou a cair aquela tempestade, o vento. Nós estávamos no lugar que era um salão de vidro, todo de vidro em Petrópolis. Então você via ali as árvores, né? Tipo, igual uma floresta, é um lugar muito bonito. E eu via aquelas árvores se mexendo, um vento muito forte, as árvores ficavam quase assim para lá, para cá, sabe? E caindo muitos raios, muitos trovões, e todo mundo assustado, sabe? E aí, de repente, Deus parece que eu saí daquele lugar, eu me desliguei dali e apareceu um telão na minha frente. Nesse telão eu via o meu marido dentro da cachoeira, com meu filho no colo, tentando sair de dentro da água. E o meu outro filho, Juan, ele conseguia sair da água. E ele pedindo socorro, me ajuda, socorro, socorro. A água tá chegando, desse jeito. E de repente aquela imagem fez assim, ó, buf, aí virou fumaça. E aí eu voltei. Quando eu voltei, aí meu coração começou a ficar acelerado. Meu Deus do céu, dá livramento pro meu filho. Eu comecei a ficar angustiada, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E todo momento, desde a hora que eu cheguei, eu tava olhando as fotos que eu fiz dele, com aquele aperto no coração. As meninas chegaram as minhas amigas, né, falaram assim, ele tá tão lindo, né, Ana? Eu falei, você tá lindo, meu filho. E aí me dando aquele amor, sabe, aquelas fotos, quando eu peguei naquelas fotos que eu tava passando, me deu essa visão. Quando eu voltei, eu quero ir embora, mas estava chovendo muito. Você sabia que eles iriam pra cachoeira? Não, não Você sabia. Não sabia. Não Você sabia. Subiu sem saber. Subi sem saber. Eu fui, peguei o telefone. Liguei pro meu marido, o telefone não tocava. Aí eu liguei pra minha vizinha. Aí eu falei assim, Duda, Juan tá em casa? Ela, não, Ana, eles foram pra cachoeira. Aí meu coração começou a acelerar, porque foi muita coincidência, né? Foram pra cachoeira não, eles foram buscar água na mina, porque eles... Depois eu fui saber da história certa, Eles foram buscar água na mina, mas eu acho que Paulo tá com ele.
tá com eles. Aí eu tentei ligar, não consegui. Aí liguei, aí eu falei assim, Duda, liga pra eles, fala que aqui em Petrópolis tá chovendo muito. E com certeza vai ter tromba d'água. E aí a ligação, pum, caiu, foi interrompida, eu não consegui mais falar com ela. E eu quero ir embora, e eu não tô sozinha, tô com outras pessoas. E aí, do nada, a esposa do motorista falou assim, vambora, vamos embora. Descemos 5 horas. Quando eu cheguei em frente ao Cosolino, a minha amiga Ana Paula, o telefone dela tocou. E aí, sabe aquele telefone que você atende, você acha que ninguém tá ouvindo, tá todo mundo ouvindo? Eu tava do lado dela. Aí ela falou assim, alô? Aí a minha vizinha, né, Lelê, ligou, Ana, ela também chamando ela de Ana e me chama de Ana também. Ana, você tá perto da Ana aí? Da Anaí? Ela, tá sim. Por que aconteceu alguma coisa, Ana? Aconteceu um acidente com o Gabriel, Ana. Ana, eles foram pra cachoeira, a água levou ele. Quando ela falou que a água levou ele, eu comecei a gritar dentro do carro. Foi um desespero. Eu fiquei toda torta, minha mão ficou assim. Todo mundo começou a ficar nervoso, o motorista, e foi aquele desespero. E eu gritando no momento, né, chamando meu marido de infeliz. Aquele desgraçado, o que ele foi fazer na cachoeira com meu filho? Eu vou matar ele, não sei o quê. E aquele desespero e eu querendo saber o que tinha acontecido. E aí todo mundo desesperado, o motorista pisou na embreagem, acelerou. E chegando em casa, minha rua já estava cheia. Quando eu cheguei em casa, meu marido estava em pé, que ele me viu, ele ficou branco. E aí eu falei assim, cadê meu filho? Cadê meu filho? Como mãe, né? Aí ele foi e botou a mão assim, ó. Ele botou a mão na cabeça e falou assim, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não sei, olha, eu não sei. Ele baixou. E aí o Espírito Santo me fez sentir a dor dele. Além de sentir a minha dor, eu senti a dor dele. E naquele momento, eu não consegui mais criticar ele. Naquele momento, eu perdoei ele. Naquele momento. Porque eu sabia para ele que estava sendo difícil para mim, mas também estava sendo difícil para ele. E eu nem sabia o que tinha acontecido. E aí eu parei, não falei mais com ele. Eu quero ir lá, eu quero ver meu filho. Aquele desespero de mãe, eu quero ver o filho, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu filho. E aí pegamos o carro, a vizinha foi e me levou. Eu quero na minha pastora, a irmã Alzira, né? Ela teve assim um acompanhamento de toda a minha gravidez e tal. E eu fui na casa dela, a irmã Alzira, falecida, que ela faleceu. A irmã Alzira tinha acabado de fazer uma cirurgia na boca, no dente. Aí eu contei para ela, que isso, minha filha? Não, amor, minha filha, acabei de ser operada agora, eu arranquei 2 dentes, tô com ponto, tal. Mas eu vou lá contigo. E a irmã Alzira foi. Chegando lá, né? Aí aquele saco preto, né? No chão. E aí eu tive que abrir aquele saco preto para ver o corpo do meu filho. Aonde isso, Ana? Na cachoeira. Lá na cachoeira. É, na cachoeira. E aí eu abri o saco, peguei meu filho no colo, porque eu queria sentir se o batimento cardíaco dele, sabe? E aí eu senti ele gelado, ele sem movimento. E aí meu marido chegou logo depois, né? Porque ele não tinha visto o corpinho dele. E aí ele foi, aí eu peguei, aí a irmãzinha falou assim, Ana, vamos orar para Deus. Não tem o que fazer, minha filha, não tem o que fazer. Deus vai confortar seu coração, Deus vai te dar força. E ali eu me ajoelhei com meu filho no colo e ela fez uma oração e em poucas palavras, ela disse palavras muito bonitas. E aí meu marido falou assim, bota ele no lugar. Eu fui, botei ele no lugar. Eu fui, voltei, vim embora, sem acreditar, perguntando a Deus, Senhor, o que foi que aconteceu? Como que isso aconteceu? Porque eu não queria perguntar para o meu marido como tinha acontecido. Porque eu sabia que ele estava, sabe? Estava todo mundo em choque. Mas eu perguntava para Deus, Senhor, me mostra como tudo aconteceu, me mostra. Enfim, meu filho foi para o necrotério, passou a madrugada lá, e aí quem foi buscar meu filho? Meu marido. Aí mais um trauma, né?
viu ele todo costurado, né? E aí meu filho chegou, aí eu recebi a ligação do pastor Luiz Antônio, que ficou da PIB, né, de Piabetá, Uhum. dizendo que estava disponibilizando a igreja para velar o corpo do meu filho. E assim foi. Foi para a Igreja Batista. E lá o pastor Luiz Antônio, eu me lembro como se fosse hoje. Ele me abraçou e ele falou: eu só vou te falar uma coisa. Nunca pergunte a Deus por quê. E sim para quê. Porque tudo tem um propósito. E eu guardei aquelas palavras no meu coração. E aí mais um Marquinhos também me abraçou, tinha acabado de perder o filho dele também. Marquinhos, a Silvia, né, um conhecido meu, conhecido meu, tinha acabado de perder o filho dele, que foi meu aluno também na escola. E ele falou assim: olha, nunca pergunta a Deus por quê, e sim para quê, e Deus vai te mostrar. E dali para frente, né, meu filho foi enterrado, e os dias foram ficando pequenos para mim, né? E falei assim: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tirou, mas eu não aceito sequelas. Não aceito sequelas. Eu não quero ficar escrava de remédio, eu quero dormir, eu quero superar o meu luto saudável. E eu quero que o Senhor esteja sempre presente. E aconteceu uma coisa tão maravilhosa que Deus escolhia pessoas. Deus escolhia pessoas para ir lá em casa. Que depois do enterro, eu fui recebendo visitas. E as visitas eram um grupo de igrejas. Então, era da Igreja Assembleia, era da Igreja Batista, era a Igreja Maranata. Pessoas que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto na minha vida. Batia no meu portão. Essa é interessante, porque essa era a minha próxima pergunta, né? Você teve uma rede de apoio? Essa é a minha pergunta. E você já está dentro do Já tô dentro assunto, do né? Já assunto. Até antecipou. desculpa, Então né? você teve essa rede de apoio, Deus preparou, né? Deus, ele escolheu, ele selecionou pessoas. E eu tive essa rede de apoio enviada por Deus durante 3 meses. Tá? Durante 3 meses eu fui acolhida por pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Sabe? Deus não me dava tempo de eu ficar em casa sozinha para me chorar. Eu não tinha tempo para chorar. Você sabe quando que eu chorava? No banheiro, quando eu tomava banho. Que era o único tempo que eu tinha para chorar. E aí eu levantava, tomava meu banho, chorava. Quando eu saía do banheiro, aí Tinha batia no alguém. portão. Não era uma pessoa, não, era o grupo. Aí falava assim: é Ana. Eu falei assim: sou. Você aceita uma oração? A gente queria te dar um abraço. Eu aceito sim. E eu, de todo o coração, eu abri a porta da minha casa, porque eu sabia que o Espírito Santo eu já tinha me despertado, ele já tinha me despertado. Que ele estava ali e que era ele que estava mandando essas pessoas. Então era 9 horas. Quando dava meio-dia, eles iam embora, chegava outro grupo com comida, tá? Comida. E aí nós almoçávamos, conversávamos naquele grupo, lia a palavra, louvava, orava. E aquele grupo ficava até umas 3, 4 horas. Quando eu chegava no portão, estava chegando outro grupo. Ou então, eu fechava, eu ia no banheiro e aí batia alguém no portão. Era mais outro grupo que estava chegando. E assim foi durante 3 meses. E o último casal que me acompanhou foi a Lia e o Neto. Eu nunca vou esquecer desse casal. Nunca, nunca. Eu tenho um amor muito grande por eles. Porque, aos poucos, as pessoas, elas iriam Diminuindo a diminuindo, frequência, é né? normal. Diminuindo. Mas a Lia e o Neto, eles foram Seguraram na presentes sua na mão, de minha vida. verdade. Eles chegavam lá. Sabe que hora que as visitas iam embora? Meia-noite. Quando dava meia-noite, eu estava morta de sono. E eu dormia bem, não acordava de madrugada, porque assim eu falei: Senhor, eu não quero sequelas, não quero tomar remédio. E eu não tinha insônia, eu batia na cama e acordava no dia seguinte. No meu segundo dia, eu vivi o sobrenatural, sabe?
foi tão forte que aquilo dali me deu forças e de entender que eu não estava sozinha, que ele estava comigo, sabe? O Senhor estava comigo, todo instante, 24 horas comigo. No meu segundo dia de luto, eu dormia de bruço, né? E aí algo sobrenatural aconteceu comigo. E eu costumo dizer que a minha força vem daí, tá? Minha mãe estava dormindo na sala e eu dormindo com o braço jogado e era 00:10, né? E aí eu senti uma mão quente, assim, me dá sua mão. E essa mão quente, do jeito que você tá sentindo a minha, mas era uma mão quente, macia, tá? E essa Segurando a mão sua mão. quente, segurando não, ela foi levantando, 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 levantando. Quando ela chegou nessa altura, eu puxei minha mão e acordei assustado. Porque isso é o sobrenatural. Quem não vive o Sim. sobrenatural, quando você tem a primeira experiência, você se assusta. E aí eu acordei assustada, e eu fui, olhei pro Fábio, e tava dormindo. E aí eu fui, acendi a luz, ele dormindo. Eu falei, não vou acordar ele, né? Eu tinha todo cuidado para não tocar na ferida dele, sabe? Que eu sabia que se eu acordasse ele não ia dormir mais. Levantei assustada. Aí minha mãe falou assim, minha filha, o que que foi? Eu, mãe, a senhora entrou no quarto. Ela, não, minha filha, eu acabei de orar, eu estava ajoelhada orando. Aí eu comecei a tremer, né? Assustada, gente. O sobrenatural, gente. Algo que você não, não tá acostumado, né? A viver. E aí eu botei a mão na cabeça, eu falei assim, mãe, pegaram na minha mão levantou minha mão lá em cima. Aí ela falou assim, minha filha, é o Espírito Santo que tá te visitando. E agora você tem a certeza de que ele tá cuidando de É você. interessante você falar dessa experiência, porque no outro vídeo que eu fiz com a Áurea, né? Ela conta também uma experiência assim, e que Eu ela vi. estava na cozinha dela e sentiu essa mão no coração dela. Essa mão quente e macia. Ela falou que parecia um Nossa. veludo, né? Só quem viveu, Só quem vive que sabe. A Aurinha viveu isso. Só quem viveu sabe a emoção e a certeza, sabe? De que é o Do Espírito Santo, do cuidado, né, de cuidado, do Deus. amor. Eu me senti tão acolhida com aquela mão, sabe, quente. Eu falei assim, Senhor, se foi a sua presença, eu quero dormir. Eu não quero ficar acordada. Porque era difícil, sabe? Uhum. Naquele momento, né? De Sim. dor, aquela angústia, aquele sofrimento todo. E aí, quando eu fui me deitar, eu apaguei, eu fui acordar 9 horas da manhã do dia seguinte. E foi um sono Tranquilo, né? tão gostoso, que eu acordei com uma coisa gostosa no coração, sabe? E já tinha gente na minha casa. Já tinha gente na minha casa. E esse casal, né, isso foi no meu segundo dia de luto. E daí por diante, né, depois dessa experiência que eu tive, que vieram as pessoas, sabe? Uhum. E assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelos membros da Igreja Batista Papibe, do pastor Luiz Antônio. Foi uma igreja que abraçou minha família. Todo o tempo eles estavam lá. Eu tenho que agradecer também a Neilda, ao pastor Marquinhos também, que aos domingos eles iam cedinho para casa, levava o grupo de jovens, um grupo de benção, abençoado. Eles levavam o café da manhã na minha casa. Olha que bênção. Eu Muito nunca bom. vou me esquecer disso. Eu sou muito grata a Deus por isso. A Neilda, ao pastor Marcos, ao pastor Luiz Antônio. Eu orava muito por essas pessoas, que eles eram meus intercessores. Eram pessoas que intercediam por mim todos os dias. E aí eu falei assim, Senhor, abençoa os meus intercessores, que o Senhor possa abençoá-los em dobro. Amém. Ô, Ana, tem uma pergunta que eu quero fazer que não está aqui. Eu não coloquei na minha ficha técnica, mas eu senti de fazer, né? Pode falar. Como é que foi esses primeiros dias com o Fábio, com o seu marido? Então, a todo tempo, eu estava nos meus primeiros dias, né, com meu marido, de aprendizado. E todo o tempo o Espírito Santo estava me explicando o que estava acontecendo, sabe? E eu falei assim, Senhor, nas minhas orações eu me faço entender, me dê, me dê sabedoria. E cada dia que passava o Espírito Santo falava comigo. Cada dia que passava o Espírito Santo falava comigo. Em momento algum eu critiquei.
Uhum. Em momento algum eu critiquei ele, falei que era. Nunca, nunca que eu falei que ele era culpado. Nunca. Porque eu sempre pensava na dor dele. Porque se estava doendo em mim, nele estava doendo muito mais. Porque meu filho morreu nos braços dele. Entendeu? E o acontecido, o acontecido lá, eles foram pegar água, né, na cachoeira. Eu vou só dar uma pincelada rapidinho. Eles foram pegar água na cachoeira, o meu vizinho, e aí o meu filho falou assim, papai, deixa eu dar um mergulho na cachoeira. E aí meu marido foi e levou meu filho, o Juan, mergulhou, e aí o tempo fechou, ele falou assim, Juan, sai daí. Quando falou sai daí, vambora, que tava ventando, já tava começando a dar uns relâmpagos, vambora. Aí meu vizinho falou assim, não, eu pedi um peixe e uma batata. E aí, quando eles estavam esperando o peixe e a batata, caiu aquele dilúvio, muita água, muitos trovões, tal, mas mal sabia ele que o perigo estava ali. Porque onde ele estava era um sítio, e o sítio tinha uma piscina de água natural. Então a tromba d'água já estava caindo, a 10 metros dele de distância. Aquela água, aquela tromba d'água que estava caindo lá, também estava caindo na piscina natural. E aí essa piscina, ela Se rompeu. se rompeu. Então, como ela era lá em cima, aquela água desceu num campo, aquela água acumulou e deu água até quase o teto da parede lá do outro lado. Essa parede, ela se rompeu nas costas do meu marido. Era o muro, né? O O muro se muro se rompeu nas rompeu. costas dele. E aí tudo aconteceu do jeito que eu vi na visão, né? Ele com meu filho no colo, só que o impacto, ele quebrou a cervical, quebrou o pescoço, quebrou a cervical, e ele morreu na hora. E aí eu penso na mãe tentando entender como que aquilo aconteceu, sabe? Eu não queria perguntar para ele, mas não tinha como. Eu falei assim, meu filho, como? Eu fico imaginando meu filho morrendo afogado, sufocado naquela água toda, porque eles foram arrastados, sabe? E aí, como meu marido estava com ele no colo, ele estava submerso. Meu filho estava submerso. E meu marido com o pescoço para fora, mas ele estava segurando. E aí vem um entulho e bateu no braço dele. Quando bateu no braço dele, né? Eu costumo dizer que até isso o Espírito Santo me fez entender, sabe? Eu costumo dizer que ele foi um herói, porque foi por causa dessa pancada no braço que a água levou o meu Ele filho, mas ele já soltou. estava morto, Uhum. sabe? E quando ele gritou meu filho, as outras pessoas entendeu que era o Juan que estava quase caindo. E aí eles foram lá, o Juan estava quase caindo dentro da cachoeira, aonde estava acontecendo a tromba d'água. E aí salvaram o Juan, né? E aí com o grito do meu marido, que o Gabriel foi embora, que ele gritou, salvaram o Juan, que o Juan estava quase caindo. Então Deus me fez entender isso também. Que vamos. E aí eu ficava tentando imaginar, mas o Espírito Santo me explicava tudo. Filha, se ele já tinha perdido, não tinha o que fazer. E se aquela criança não saísse dos braços dele e ele visse o filho dele morto nos braços dele, eu acho que o trauma ia ser maior, muito maior. E Deus, ele faz tudo E foi muito perfeito. importante vocês superarem juntos, né? Fomos. Estarem juntos. Os três, você, Isso. Eu fui a, Fábio e Juan. eu fui a coluna da minha casa. A minha cura, agora eu vou falar da minha cura, né? Ai, Tem pergunta para fazer? não, é sobre isso, né? A pergunta agora é o que te sustentou após a partida, né, Então, do Gabriel e como foi essa mudança, assim. tá. Então, eu permiti a entrada, Deus fez moradia na minha casa, né? Eu recebia muitas orações, a ponto de pessoas teve um senhor, né, que foi fazer uma visita e ele foi com a família, né? E ele estava conturbado, tomando tarja preta, e quando ele entrou na minha casa, ele ficou normal. E aí as famílias, a família que estava lá Uhum. não entendeu que ele estava bem. Ele estava bem, ele ficou bem. E ele saiu dali, foi para casa bem e falou assim: "Eu senti uma paz tão grande naquela casa. Eu tô me sentindo tão bem". E
E, sabe, você ouvir isso de pessoas, você entende que Deus fazia esse presente naqueles momentos da minha vida. E aí, o que eu decidi fazer? Né? Eu decidi não. O Espírito Santo foi Deus te trabalhando, conduziu. foi me conduzindo. E eu cantava. O cantar me curou. Foi me dando conforto. Eu chorava, o Espírito Santo falava nos louvores, e aí eu chorava. Quando eu terminava, eu sentia Aquela paz, né? aquela paz no coração, o refrigério, né? E era sempre depois dos louvores que eu sentia aquele refrigério. O Espírito Santo estava todo instante comigo. Todo louvor que eu cantava, que eu louvava, eu sentia uma presença muito forte. E era muito gostoso. E quanto mais você sentia o prazer da certeza que tem ali algo sobrenatural próximo a você, você quer fazer mais para receber mais. Então, era todo tempo aquilo dali agradecendo, sempre agradecendo, Senhor, muito obrigado pela sua presença que eu estou sentindo. Muito obrigado por o Senhor estar aqui me dando refrigério, Pai. E era sempre agradecendo. Existe um louvor que ele fala, seja sempre grato a tudo o que Deus deu, né? Então eu costumo falar para as pessoas que agradeça sempre por tudo, até pelos momentos ruins. Porque se você está tendo força, você está falando, ai, a prova, mas você está vivo, você está respirando, você não está no hospital. Então agradece a Deus. Agradece a Deus porque Ele está te dando força para suportar. Né? E toda luta, ela tem uma vitória. E não esse há foi uma dor sem propósito, né? Não tem. Exatamente. Não Não tem tem. dor, sofrimento sem propósito. Não tem, não tem. Entendeu? E ali, e era sempre quando eu estava lavando a louça, fazendo a comida, era cantando, louvando. E aí eu fui o quê? O pilar da minha casa. Porque o meu marido, ele se fortificou vendo a minha força, né? E aí, quando eu me surpreendi e tive a certeza disso, porque quando eu voltei a trabalhar, eu chegava em casa, ele estava ouvindo os louvores que eu cantava lá embaixo. E aquela comunicação entre o Espírito Santo e Deus foi me mostrando até como que aconteceu tudo. Deus me fez entender tudo, sabe? Eu sempre tinha o meu momento, aquela devocional, sabe? De você ler a Bíblia e Deus está ali falando contigo na palavra. E foi assim, foi um sobrenatural mesmo que eu vivi, um sobrenatural, sobrenatural. As pessoas saíam de casa lá meia-noite. E hoje como que você lembra do Gabriel assim, Ai, sem aquela dor, sem aquele não, peso, sem dor nenhuma. Depois que se passaram 12 meses, né, um ano, eu fui em busca da minha cura. E como que eu fui em busca da minha cura? Eu fui fazer uma faculdade, eu fazia de tudo para preencher, porque depois de 3 meses, o Espírito Santo falou comigo, agora, filha, você precisa caminhar sozinha. Porque eu fui bajulada demais pelo Espírito Santo. Eu fui bajulada demais. Ele falou assim, agora, filha, Levanta e caminha. Levanta e caminha. E aí eu fui atrás. E aí eu fui. Entrei para a faculdade, para preencher a mente. Na faculdade tinha portfólios, tinha trabalhos, e eu amava aquilo dali, sabe? De estar com a mente preenchida, sabe? Aquilo. E aí, quando eu chegava dentro de casa, dentro da minha casa, né? Aí vinha aquela, sabe? A dor. Porque é saudável, é normal você sentir a dor, o sofrimento. Sim. Sabe? Então era uma válvula. Eu tive que ir atrás de válvula de escape para poder sobreviver aqueles dias que seriam longos, sabe? E depois da faculdade, né? Surgiram os trabalhos de carga horárias, né? Você tem que fazer fora e apresentar na faculdade. E aí eu consegui um curso de mediação em Niterói. E Niterói, né? Bem longe. Bem longe, né? Bem longe, né? E aí eu fui, me matriculei e fui estudar em Niterói. Olha, você sabe que é contramão pra caramba. Em Piabetá tem um ônibus, que é 6 horas da manhã, né? Que ele passa e ele vai direto para Niterói. Depois disso não tem mais. Aí você tem que ir para Magé, isso aí, e pegar a van ou pegar o ônibus. Eu amava
Eu amava pegar o ônibus. Eu amava pegar engarrafamento. Eu amava estar dentro daquele ônibus ali. Eu amava aquele percurso. Eu amava aquilo dali. Parecia que era um combustão para mim, Tudo para sabe? você ganhou outro sentido, né? Exatamente. E o novo, eu permiti o novo chegar na minha vida, sabe? Aquilo tudo ali era novidade para mim, estava me alimentando, estava me fazendo bem. E aí lá eu fiz, né? Fazia o curso, chegava às 9 horas, e aí eu almoçava com grupo. Qual faculdade você cursou? Pedagogia. 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 E aí lá tinha uns grupos, né? E a gente almoçava junto, e almoçava no shopping, porque o curso era atrás do shopping, né? De Niterói, no centro. E depois voltávamos para a aula terminava 4 horas. Aí tomávamos café, todo mundo junto e tal, e depois íamos embora. Eu chegava linda, bela, cansada, 8h30 da noite, porque até para voltar é uma bênção para você ir e voltar. E hoje você pode dizer que a sua dor se transformou em ferramenta de cura? Com certeza. E hoje, né, formada como psicanalista, psicoterapeuta, o que mais aparece para mim é o luto. E aí eu tenho, pela experiência, né, eu fui em busca, eu fiz fui em busca de ferramentas, eu me capacitei, né? Eu fiz cursos de luto, de lutoterapia, entendeu? E hoje você transforma vidas. Hoje eu transbordo, né? Com o meu conhecimento, transbordo, eu costumo dizer que eu transbordo em vidas, né? E trago a solução, né? Trago a solução. Em meio a isso tudo, né, que aconteceu, o curso acabou. Quando o curso acabou, eu fiquei desesperada. Como vai ficar meu sábado? Fui fazer aula de canto. Fui para Niterói fazer aula de canto em Niterói. E aí, Niterói, aula de canto, veio a pandemia. E agora? O que eu vou fazer? Aí, arrumou um curso online. Não. Eu fui pedalar. Fui pedalar, conheci Magé no pedal, na força do ódio, mas fui. Conheci Magé, cada lugar lindo, né? Fui para Xerém, aí já tá fora de Magé, mas uns lugares lindos que eu conheci, Xerém, Guapimirim, lugares que eu nunca imaginei que Magé tinha, eu conheci. Sabe? Lugares lindos. Aquilo dali era combustão para mim, sabe? Porque pedalar é terapia. É porque no processo do luto, o que mais acontece é a gente paralisar, né? Ficar estagnado, prostrado, sem querer fazer nada. E a dor é um buraco sem fundo. É um buraco Você sem vai fundo. mergulhando. Você não pode se entregar. Então a gente tem que achar alguma coisa que nos dê motivação. Exatamente. E foi o que você fez. Foi encontrando motivação e foi vivendo. Exatamente. Até ser curada. Até ser curada completamente. Aí eu conheci a Flávia. E foi na pandemia, tá? Que eu conheci a Flávia. A Alexandra me apresentou a Flávia. Ana, eu tô entrando num curso muito bom de psicanálise. Eu acho que você... Como eu falei para ela que eu tava precisando fazer terapia, porque assim, ó, todo tempo você vai em busca de superar, né? Mas chega uma hora que você precisa da ajuda de uma terapeuta. De um profissional. De um profissional. E dali eu já não tava dando conta, sozinha. Aí eu fui atrás de uma terapia, a Flávia foi minha terapeuta, eu fiz tratamento com ela, e ela falou assim, por que você não faz a psicanálise? Vem pro curso. E aí, a psicanálise, gente, foi um divisor de água na minha vida. A psicanálise foi a cereja do bolo na minha vida. Traz muitos esclarecimentos. Isso, né? Eu acho que Papai do Céu falou assim, ó, agora, filha, agora eu vou te dar a cereja do bolo. E aí, quando eu conheci a psicanálise, cada dia foi um dia de cura, um dia de ressignificação na minha vida. Foi transformador. Foi transformador. E daí eu tô aqui, até hoje. Hoje eu lembro o meu filho com muito amor. Saudade a gente sente, mas é gratidão, gostosa. Né? Gratidão a Deus pelos momentos. Né? Exatamente. Hoje, gente, eu entendo, né? Pra quê que aconteceu? É difícil você ouvir, mas é fácil para eu falar, porque
Deus me deu discernimento para falar e entender isso hoje. Hoje eu não estaria aqui com vocês. E fora as outras pessoas, eu não teria conhecido a Flávia. E, sabe? Quando eu paro para pensar, meu Deus, essas pessoas maravilhosas que eu conheci, que Deus me deu de presente, eu não teria Então conhecido. ficou muito claro o seu processo e o seu propósito. O processo foi a perda do Gabriel, e o propósito é você transformar isso em ferramenta de cura para as pessoas. Sim. E Deus te usar para aqueles que estão Com necessitando, certeza, né? com certeza. E eu tenho ajudado muitas pessoas, é, que são mães, né, que perderam seus filhos, e graças a Deus Que não tem. é fácil, é Não é muito fácil, não difícil. é fácil, principalmente quando ela tá, quando o luto está preso a 6 anos atrás, a 5 anos atrás. Esses são os mais fáceis de curar. O luto de 6 anos, de 5 anos, porque o saudável é 1 ano e meio, 2 anos. Passou de 2 anos, já não é normal. Aí precisa de uma ajuda, precisa de acompanhamento. Entendeu? E a pessoa precisa entender isso, né? E buscar Buscar. essa ajuda, porque sozinho. Eu Primeiro, o Espírito Santo, tem Sim, que ter o com Espírito Santo certeza. Consolador. E depois apoio profissional para poder ressignificar e seguir em frente e viver bem, né? Eu tenho palestrado sobre o luto, né? Então eu falo sobre a minha experiência, bem assim, bem uma pincelada, porque se eu for contar a história toda, eu não vou palestrar, né? E eu falo um pouquinho da minha experiência e nas palestras, né? E quando eu termino, tem pessoas até mim, poxa, que bom que você. Eu tô com a minha vizinha, eu tô com meu primo lá que não supera. Aí eu passo meu contato. E é Aí, dessa forma, sabe, que eu vou conquistando os meus pacientes, né? De quem eu vou cuidar, né? E nas palestras eu falo sobre o perdão. Como é importante você estar perdoando. Falo sobre sentimento de culpa, sabe? Eu não tô ali para falar que você vai chorar, que você vai sofrer, não. Eu tô ali para falar que você não tem mais o que fazer. Você tem que seguir sua vida, uhum. sabe? Você tem que ir em busca da tua cura. Do novo, você tem pessoas que te amam. Você tem, dependendo da situação, você tem um filho para criar, ele precisa da sua atenção, ele precisa do teu carinho, do teu amor. E vida que segue. É Sim. doloroso? É, mas vai em busca da cura. Vai fazer uma atividade física, sai de dentro de casa, sabe? Vai procurar o novo. Você precisa deixar o novo entrar. Sim. Porque tudo tem um propósito. Todos nós aqui temos um tempo aqui na Terra. Todos nós temos uma história. E o dia que Deus leva, a história acabou. E as outras que estão aqui, Tem elas que precisam continuar. continuar. É verdade. Anaí, eu quero te agradecer muito, muito. Foi muito bom, muito importante tudo que você falou. Sua força, sua superação. Isso é incrível. Obrigada, Deus obrigada, abençoe obrigada. sua vida, sua Obrigada. casa, sua família. Amém. E Obrigada. nós estamos aqui no espaço dela, gravando aqui, né? No espaço dela, onde ela atende e onde ela tem transformado vidas através da ressignificação, através de tudo que aconteceu com ela. Você que tiver interesse aí de contar a sua história, porque nós acreditamos que a cura vem Claro. através da fala, né? Isso Então, aí. quanto mais você falar, mais você vai sendo curado. Só deixar uma mensagem aí, entrar em contato, vai ser um prazer imenso estar com você, gravar e que você possa também ajudar a transformar vidas e a curar pessoas. Muito obrigada, Deus abençoe, obrigada. Muito obrigada.